Fala, gênios e gênias, professor Rafael Alves na área, dia de jogo do Brasil, camiseta tudo preparado, mas antes do jogo, vamos para o vídeo de hoje que vai ser extremamente legal. Recentemente o seguidor enviou um vídeo de um professor personal, não entendi ao certo quem era, prescrevendo um determinado exercício, dizendo que era uma excelente opção para hipertrofia do glúteo médio. Então vamos fazer algumas análises para de fato verificar se a ciência afirma o que o professor estava dizendo no vídeo. Antes, já sabe, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, envia para o seu amigo, isso é extremamente importante. Agora, roda a vinheta aí. Então, gênios, recentemente um seguidor encaminhou este vídeo desta moça realizando a cadeira abdutora nessa posição, por incrível que pareça. Então, a posição praticamente aqui em pé, na cadeira abdutora, com a finalidade, segundo o professor ou pesquisador, enfim, de evidenciar em maior magnitude a hipertrofia do glúteo médio. Foram utilizadas duas justificativas, pelo que eu entendi, para a prescrição. Uma delas seria que as fibras do glúteo médio estariam dispostas na mesma direção do ângulo de trabalho do exercício. Traduzindo isso para vocês, de acordo com o professor, o personal, enfim, quando se realizam a abdução, com essa posição do quadril, uma posição de flexão com angulação obviamente menor, você estaria favorecendo para incidir mais tensão às fibras do glúteo médio, visto que, de acordo com esse professor, elas estão na mesma direção que seriam essa direção que eu estou apontando para vocês, tá? A outra justificativa seria que, quando o quadril está flexionado, conforme está na imagem, nós temos uma menor participação do tensor da face lata no movimento de abdução. O que de fato parece fazer sentido, visto que, quando o quadril está flexionado, com o joelho flexionado, o tensor da face lata fica em uma posição de maior encurtamento. E por ele ficar nessa posição de maior encurtamento, ou seja, aproximar a origem e inserção do tensor da face lata, ele reduz a possibilidade de produzir força e, obviamente, de participar mais efetivamente do movimento. Entretanto, temos que verificar se isso realmente faz sentido, se isso iria contribuir para uma maior hipertrofia do glúteo médio. Tanto a primeira possibilidade, a primeira hipótese, seriam as fibras do glúteo médio, tanto quanto a última. Pensando em todo esse sentido, então, gênios e gênias, temos que verificar anatomicamente as estruturas do glúteo médio para verificar se faz sentido, se é verdade aquela afirmação. O glúteo médio é dividido em duas regiões. Então, nessa parte nós temos a parte anterior, que é chamada aqui do glúteo médio especificamente anterolateral, e do outro lado nós temos a parte posterior. Aparentemente, se nós analisarmos por essa imagem, parece que é um músculo praticamente aqui uniforme, porque é uma imagem muito bonita, você tem todas as fibras na disposição, contudo, anatomicamente não é isso. Existem alguns estudos bastante interessantes que nós vamos ver logo a seguir. Entretanto, de qualquer maneira, essas características do glúteo médio, ou seja, sua localização, origem, inserção, favorecem para que ele seja um importante estabilizador do quadril. Então, além de atuar em movimentos como abdução no plano frontal, e, obviamente, extensão no plano sagital, e alguns vão dizer que rotação interna e externa, apesar de eu duvidar um pouco desses dois últimos, mas enfim. Ele é um importantíssimo estabilizador do quadril e, inclusive, participa efetivamente do gesto de andar, principalmente a região posterior do glúteo médio. Nós vamos falar um pouco mais a seguir, tá? Entretanto, de qualquer maneira, investigar então esses aspectos é muito importante, seja visando o fortalecimento do glúteo médio, uma questão funcional, seja a hipertrofia visando a questão também estética. Existe um estudo bastante interessante, que eu gosto demais dele, publicado no ano de 2019 por esses três pesquisadores, e que eles fizeram para verificar todos esses aspectos que nós estamos discutindo até o momento. Eles utilizaram 15 cadáveres e fizeram a dissecação desses cadáveres para verificar a arquitetura tendínea do glúteo médio. Ou seja, como os tendões do glúteo médio realmente são formados. O que eles encontraram? Quando você observa essa imagem, aparentemente, se você voltar o vídeo e verificar aquele desenho, aparentemente ele faz sentido. Por quê?
O glúteo médio estaria mais ou menos aqui nessa região e mais ou menos aqui, ó. E ele viria aqui na região glútea, né, do ilho. Ele teria mais ou menos esse formato, o glúteo médio. Aparentemente é um formato menos uniforme, ou seja, um formato mais, entre aspas, né, bagunçado do que comparado àquele desenho. Outras coisas que nos chamam a atenção é, se você olhar aqui aparentemente as linhas, né, de tração aqui das fibras musculares que nós estamos analisando, né, o glúteo médio agora muscular e não tendíneo ainda, aparentemente parece que a região posterior, que é essa, tem as linhas de exposição das fibras, né, eles chamam de linhas de tração, em algumas direções bastante interessantes. Parece que elas seguem até uma direção oposta obliquamente, né, se você parar para analisar dessa forma como está. Entretanto, a região posterolateral, se você analisar aqui, né, nós temos linhas, não sei se é perceptível para você no vídeo, elas seguiriam mais ou menos essa direção. Então, nós não teríamos, por exemplo, todas as linhas de tração, ou seja, todas as fibras musculares do glúteo médio numa mesma direção, para fazer sentido aquela teoria, que deixar o quadril flexionado, mais ou menos aqui neste ângulo, né, que estaria aquela imagem da moça. Todas as vezes que o movimento fosse feito, as linhas do glúteo médio, as linhas de tração, estariam dispostas na mesma direção, que seria mais ou menos, né, se fosse neste ângulo, essa direção aqui, ó. Nessa direção. Então, aparentemente, por essa imagem, parece que não faz sentido. Contudo, precisamos verificar um pouco mais a fundo para ter certeza. E, interessantemente, o artigo fez essa análise. Eu vou tirar aqui. Aí. Quando eles dissecam tirar a parte muscular e verificam somente a tendínea, olha que interessante. A região posterior do glúteo médio tem uma arquitetura tendínea em um formato que é chamado popularmente de formato de leque. Então nós temos de fato que aquele desenho faz total sentido, aparentemente, né? Aqui a arquitetura do tendão segue em direções opostas obliquamente uma à outra e lembra muito a característica de um músculo penado, né? Só que aqui nós estamos falando do tendão em si, mas obviamente como as fibras tendem a seguir a direção, podemos então pressupor, olhando essa imagem, que realmente é isso. Enquanto a região posterior, então, ela segue nesse formato, oblíquas de forma oposta, a região anterior, olha que interessante, as fibras seguem da região posterior, dessa parte, partindo para a região anterolateral, que seria essa parte. Então, nós não temos todas as fibras do glúteo médio na mesma direção, para que aquela hipótese de realizar um movimento de abdução com aquele ângulo favoreceria para um trabalho de aumentar a tensão visto pelas linhas de tração e disposição das fibras musculares do glúteo médio naquele ângulo. Não faz sentido, porque a parte posterior tem as linhas de tração em direções diferentes comparado à região anterior. Então não faz o mínimo sentido. E aparentemente, né, nós temos algumas outras características bem interessantes que vão ajudar, inclusive, né, a dissociar realmente os dois pontos. A parte posterior com a anterolateral. Esse estudo, quando eles fazem algumas análises histoquímicas, e uma delas é bastante interessante para verificar a espessura, o que eles encontram? Que a região posterior ela é muito mais espessa comparado à região anterolateral, que você está vendo aqui. Esse fator dela ser mais espessa e, obviamente, ela ter um volume maior muscular, uma densidade muscular, que seria o melhor termo utilizado, de tamanho, tá, muscular, torna a parte posterior muito mais forte comparado à anterolateral. E quando nós paramos para analisar alguns artigos que verificam a incidência de lesão no glúteo médio, a maioria deles, olha que interessante, eles vão encontrar lesões no glúteo médio na região anterolateral. Por quê? Porque ela é mais fraca. Então este artigo está demonstrando o seguinte para nós. Cara, a região posterior do glúteo médio, ela é mais forte. Ela tem a disposição das fibras musculares, ou seja, as fibras musculares estão dispostas da região posterior do glúteo médio em direções diferentes comparado à região anterolateral. Então esse é um achado extremamente importante que,
está dizendo para nós, realizar a abdução naquele ângulo, não necessariamente você estará incidindo tensão de forma perpendicular, ou seja, na mesma direção das fibras do glúteo médio. Então isso eu não posso afirmar de forma alguma, já que a região posterior tem a disposição, ou seja, a organização das fibras musculares em direções diferentes da região anterolateral. E o artigo está demonstrando claramente isto, então não sou eu que estou achando, na verdade a evidência está aqui à sua frente. E claramente não foi lida pelo professor, personal, enfim, não sei quem é que fez a determinada postagem. Um outro ponto extremamente interessante é que, se nós voltarmos à imagem e verificarmos aqui novamente, aparentemente pode ser que se tenha um determinado exercício de abdução que consiga, de certa forma, e não é total, né, incidir tensão de forma mais uniforme nas duas regiões posterior e anterior. Nós vamos discutir um pouco mais à frente sobre essa possibilidade, tá? O outro ponto, então, que o autor, professor, personal, enfim, estava alegando no vídeo é que reduziria a participação do tensor da face lata no movimento de abdução. Poderia favorecer para um maior estresse no glúteo médio. Entretanto, mais uma vez, falta conhecimento básico de anatomia. Quando você verifica a anatomia do tensor da face lata, você chega à conclusão que ele é um músculo pequeno, em termos de tamanho. Então a imagem aqui em formato 3D, que tem base anatômica, obviamente, através desse software, já deixa isso claro. Você tem a fáscia, que é muito grande, a fáscia lata, contudo a parte que produz força contrátil do músculo dos filamentos de proteína, ela é pequena. E ela é pequena também em termos de tamanho. Então, o primeiro ponto que nós chegamos à conclusão é, beleza, o tensor da face lata participa do movimento de abdução. Contudo, será que a participação dele é tão grande assim, tão grande a tal ponto de ser necessário pensar em alguma possibilidade para restringir a sua atuação, ou seja, para reduzir a força muscular que é imposta pelo mesmo? E um estudo que responde isso indiretamente foi publicado em 2014. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os músculos dos membros inferiores que estão aqui, não todos existentes, mas os que estão aqui neste gráfico, e compararam o tamanho deles, comparado a todos os outros músculos. Então é meio que assim, ó, o glúteo máximo tem um tamanho X comparado a todos os outros músculos que estão aqui neste gráfico. E olha que interessante, quando eles verificaram o tamanho do glúteo médio, fica entre 5% de todos os outros músculos dos membros inferiores, representando 5%. O tensor da face lata, meus gênios e gênias, ele não chega a 2%. Então você tem uma diferença gritante de tamanho do músculo, obviamente que vai influenciar diretamente nas respostas de tensão, principalmente. Muito diferente, extremamente diferente. O glúteo médio, aparentemente, ele é muito maior, mais denso, mais forte do que o tensor da face lata. E aí, claramente, né? Se você imaginar que as bases fisiológicas, recrutamento de unidades motores, fadiga neuromuscular, elas vão dizer o seguinte, que ao realizar um determinado movimento, os músculos, obviamente, que são mais fracos, entre aspas, em produzir força naquele determinado movimento, eles vão se fadigar primeiro, aqui, tensor da face lata. Posteriormente, o movimento vai prosseguir com os músculos, entre aspas, que são mais fortes em realizar aquele determinado movimento. Vocês podem chamar ele de motores primários, enfim, fiquem à vontade. Ao passo que, ao final daquela determinada série, todos os músculos, sejam eles sinergistas, estabilizadores ou motores primários, vão ter entrado em fadiga neuromuscular e, obviamente, vão ter sido estressados com todas as vias de hipertrofia que nós sempre discutimos aqui no canal. Então, obviamente, meus caros, depois de várias e várias séries em uma determinada sessão de treino, você não faz o mínimo sentido, agudamente falando, no momento, pensar que reduzir a participação do tensor da face lata e influenciar em alguma coisa no glúteo médio. E no final de uma sessão de treino, menos sentido ainda. Então, realmente, fica muito difícil comprovar ou defender aquele determinado exercício, seja pela teoria que ele estava falando das fibras musculares do glúteo médio, que não é daquela forma, conforme você viu, um estudo anatômico em cadáveres não é daquela forma, assim como reduzir a participação do tensor da face lata. Então, basicamente, o que acontece na cadeira abdutora, seja ela realizada da forma tradicional ou daquela outra forma, é que
De acordo com a disposição aqui das fibras musculares, origem e inserção da região anterolateral, quando o quadril flexiona, a região anterolateral do glúteo médio se contrai comparado à região posterior. Então, quando é solicitado para fazer o movimento de abdução que o quadril está flexionado, a região posterior do glúteo médio é que vai exercer maior tensão, maior força para realizar o movimento. Então, obviamente, nós podemos esperar a resposta de hipertrofia mais significativa na região posterior. Aparentemente, você olha isso e fala, tá, mas então, aparentemente, parece ser legal, né, realizar a cadeira abdutora com essa finalidade. Entretanto, gênios, a região posterior do glúteo médio é a região que realiza a extensão de quadril. Em todos os movimentos de agachamento, todas as variações dos agachamentos, leg press, levantamentos e afins, a região posterior do glúteo médio ela é extremamente estressada. É por isso, inclusive, que anatomicamente falando, ela é mais forte do que a região anterolateral, conforme você viu lá naquele primeiro estudo. Então, como ela já é solicitada, estressada, hipertrofia em todos os exercícios de variações de agachamento, levantamentos, leg press e similares, qual é o sentido de você prescrever um exercício isolado para esta mesma região? A ideia, possivelmente, não seria pensar em um exercício que favorecesse também para um estresse na região anterior, que é, de fato, aqui, teoricamente, nós teríamos um déficit, e, inclusive, seria muito interessante fortalecê-la, visto que ela é mais fraca e a maioria das lesões encontradas no glúteo médio é justamente na região anterior. Se sim, essa seria uma excelente possibilidade, faz total sentido. Agora, prescrever mais do mesmo para a mesma região do glúteo médio, só que de forma menos eficiente ainda, não faz o mínimo sentido, o mínimo. Então, excelente possibilidade para resolver seria realizar a abdução no plano frontal, utilizando polias ou qualquer outro meio que você queira de carga externa, tá? Por quê? Quando você realiza uma abdução no plano frontal, e agora, como o quadril não está flexionado ou está com leve flexão muito pequena, o vetor de força incide aqui sobre o glúteo médio, favorecendo para uma maior tensão homogênea, ou seja, igual entre as regiões anterolateral e posterior. Então, essa posição de realizar a abdução seria a mais eficiente que nós poderíamos cogitar aqui, pensando em uma tensão mais uniforme nas duas regiões, posterior do glúteo médio e anterolateral, conforme você está vendo nesse modelo 3D baseado na anatomia, tá? Portanto, aquela consideração, aquela variação, na verdade, que foi proposta no começo, que foi enviado por um seguidor, ela não faz sentido. Partindo do pressuposto da anatomia do glúteo médio, as fibras do glúteo médio não estão em uma única direção, conforme o professor personal estava alegando, e, para além disso, a menor participação do tensor da face lata também não faz sentido quando nós verificamos questões simples anatomicamente falando. Portanto, aquela prescrição na cadeira abdutora ela está errada. Não há uma forma de defender aquela prescrição. Sinto muito se vai contradizer os seus sentimentos, você vai se magoar, mas é a verdade. É a anatomia básica. Origem, inserção e arquitetura muscular. Independe do que o professor Rafael acha, do que o professor X acha, do que o outro professor X gosta de fazer, do que o outro professor sente, né? E esse é um grande problema, por exemplo, quando você realiza uma cadeira abdutora, beleza, você tem uma percepção de desconforto no glúteo médio. Inclusive, perceptivelmente, você vai sentir um desconforto no glúteo médio e falar, nossa, mas realmente ele está sendo solicitado para fazer o movimento. Está. Entretanto, qual é a região? Região posterior em maior magnitude. Essa mesma região é solicitada em todos os outros exercícios que eu citei anteriormente. Então, realmente faz sentido prescrever mais do mesmo, entretanto, de forma menos eficiente, porque você está sentindo. Pense e reflita sobre tudo. E, obviamente, esse vídeo é extremamente importante para todo personal trainer. Então, não fique só com você esse conhecimento. Compartilhe com seu amigo, envie esse vídeo para ele. E segue o canal. Você precisa seguir o canal para ajudar, para motivar, para que eu possa voltar aqui e sempre discutir esses pontos extremamente importantes. Beleza? Espero que o Brasil tenha um excelente jogo hoje. E qualquer dúvida, deixa no comentário, procura nas redes sociais. Aqui está o meu Instagram logo abaixo.
Vamos pra cima pela verdade sempre.